Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. A palavra, o que nós cantamos é só, o que a palavra diz é: vem, vem, do jeito que você é, do jeito que você está. Venha ao Salvador. Não tenha fraquezas, não tenha medo, né? Não tenhas temor. Vem sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Só o que o homem tem que fazer é vir. Deixar-se vir ao Salvador e ele vai ser salvo. Mas a nossa última pregação, aqui há mais ou menos um mês atrás, nós falamos das belezas que foi de Cristo descer até o mais fundo aqui nesse mundo. 7 passos, sempre descendo. Só vou recordar aqui porque talvez alguém assista essa pregação e depois não vai entender, né? Vai perder a primeira parte. Essa outra parte está lá no Você Vai Cantar no Céu, que é a última pregação. Foi em Filipenses 2, 5, 8, que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, vindo à semelhança dos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e uma morte de cruz. Esses foram 7 passos, então, que o Senhor Jesus deu até o mais baixo desse mundo. Ninguém nunca se esvaziou tanto quanto o Senhor Jesus. Ninguém nunca foi um servo perfeito como o Senhor Jesus. Ninguém humilhou-se a si mesmo como ele fez. E ninguém foi mais obediente do que ele. Ninguém teve uma morte mais cruel do que a dele. Sempre ele vai ter a primazia, mesmo descendo, ele vai ser o primeiro. E agora, a palavra não nos vai deixar, se nós tivéssemos parado naquela pregação, que Cristo havia morrido em uma morte de cruz, o que adiantou ele ter sido obediente, ter vindo nesse mundo, um servo perfeito, fazendo a vontade do Pai? Se ele morreu, e daí? O que aconteceria? Vem agora a resposta, né, em continuação daqueles versículos que nós lemos lá em Filipenses 5:8, vem a resposta de Deus para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que ele tomou o propósito de descer. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele foi obediente. Ele humilhou-se. Ele deu a sua vida. Mas quando se trata agora em ser exaltado, não é ele que entra. Não são os méritos que ele obteve, né? De toda essa obediência, de toda essa sujeição a Deus. Ele vai ter agora a resposta de Deus, que é o quê? Deus o vai exaltar soberanamente. Né? Ele vai agora, são os 7 passos do quê? Do mais baixo, da morte, até o mais alto. E em tudo ele vai ter a primazia. De novo, ele vai ser o primeiro. Esse trecho nosso está lá em Filipenses, continuação, né? Filipenses 2:9. A beleza, então, de subir até ao mais alto. Pelo que também Deus o exaltou, Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra Deus o exaltou soberanamente, supremamente.
Essa posição de Cristo, ela é, a palavra como supremo diz, que está acima de tudo. A palavra sobremaneira, que tem algumas versões que falam, né? Significa além da justa conta ou medida, altamente. Então o exaltou excessivamente, sem conta, sobremodo, soberano, e que está revestido de autoridade suprema, que governa com absoluto poderio, dominador, poderoso e influente, que exerce um poder supremo sem restrição nem neutralização, excelso, magnífico, notável, sumo. Cristo é o nosso sumo sacerdote e o nosso sumo pastor. A palavra sumo significa o mais alto ou elevado, máximo, supremo, o cume, o ápice, o requinte. Então, Deus o exaltou por ele ter o quê? Dado a sua vida, por ele ter sido condescendente com a vontade de Deus. Ele veio, ele se sujeitou à vontade de Deus e deu a sua vida pelos pecadores, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus novamente. Essa sujeição de Cristo, então, à vontade de Deus, que era o quê? Por que Cristo veio? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o principal propósito de Cristo, salvar pecadores. E ele cumpriu esse propósito. Só que para cumprir esse propósito, ele teria que se humilhar. O próprio Senhor Jesus ensinou, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Está lá em Lucas 18, 14 e Lucas 14, 11. O que é isso? Esse versículo aplica-se a ele também. Nada da palavra que nós vemos que o Senhor Jesus fala, nenhum dos versículos que ele fala, não se aplica a ele como homem. Se ele se humilhou, ele seria exaltado. E assim a palavra serve para nós também. A palavra nos diz, o Pedro nos diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Essa palavra vem para nós também, pecadores, para que nós nos humilhemos embaixo da potente mão de Deus. Que essa sujeição que ninguém quer ter, ninguém quer ser dominado por Deus, ninguém quer ter o poderio sobre si de Deus, e muito menos o de Cristo. Esse nome é odiado, inclusive entre os judeus. E no mundo também nós vemos, se o mundo vos aborrece, também aborreceu-me a mim, o Senhor Jesus diz. Esse nome, então, do Senhor Jesus, ninguém quer saber de nada, ninguém quer se sujeitar àquele nome, àquele homem que Deus colocou no mais alto lugar. E nós temos a resposta de Deus, então, para com Cristo, que foi a sua exaltação. E nós vemos na carta de Paulo que ele não estava, ele estava, como dizer assim, com pressa a chegar nesse resultado, porque é o fruto do trabalho dele. A vida de Cristo não nos deixaria melhor. O que Cristo fez aqui na terra, os sinais que ele fez, não nos deixaria melhor, não melhoraria a nossa condição de pecador. Não, todos querem ter Cristo como exemplo aqui, vivendo nesse mundo. Mas não basta isso, não basta o exemplo de Cristo. A morte dele que conta. A vida dele aqui, em sujeição a Deus, conta para Deus. Mas a morte dele conta para Deus e para nós.
A morte é importante. E então, a palavra não vai deixar o Senhor Jesus na sepultura, porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo prove e veja a corrupção, estava escrito a palavra. E, fazendo um parênteses aqui, tudo o que está escrito na palavra vai ter seu cumprimento. Tudo. Tudo o que o Senhor falou vai ter cumprimento. Quer o homem queira ou quer o homem não queira. Independe da vontade do homem, depende da vontade de Deus. Quando Deus diz, Deus vai cumprir. E quando Deus diz que o homem vai fazer, é porque o homem vai fazer. Seja ele subjugado pela vontade de Deus ou não. Ele vai fazer. E então o Senhor Jesus, Deus colocou esse nome, então, acima de todo o nome. O exaltou soberanamente. Então, a palavra não termina com a vergonha de Cristo. A palavra termina com a glória, a exaltação que Deus deu de Cristo. Colocou, então, num lugar supremo, num lugar mais alto. A exaltação de Cristo é cumprimento do Salmo 110, que diz: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Cristo subiu até o alto como um sinal de aprovação de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, aprovando tudo o que ele havia feito, toda a obra com respeito à nossa salvação. Quando Deus o ressuscita dentre os mortos, o Senhor Jesus dentre os mortos, ele está dando um atestado, né, de que tudo foi completado de uma forma perfeita. Tudo o que se referia ao pecado do homem. O principal motivo da morte de Cristo foi o pecado do homem. Ele tinha que o quê? Que morrer, se humilhar, levar sobre si os pecados de muitos, dar a sua vida em sujeição a Deus, confiar em Deus plenamente, né? Nas tuas mãos, o Senhor Jesus diz na cruz, nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ele podia então confiadamente entregar o seu espírito para Deus e morrer. Ele fez isso. Ele morreu. Ele deu a sua vida. É diferente, né? Também aqui o caso de morrer, quando a gente morre, nós não queremos dar a nossa vida. Nós morremos porque, de alguma forma, nós paramos de respirar, né? E esse corpo não tem mais vida, de alguma forma. Mas o Senhor Jesus, ele parou de respirar voluntariamente. Ele não tinha nenhuma enfermidade. Não era aquele escravo, aquela coroa de espinho que estava ali, que causou a morte de Cristo. Não, ele deu a sua vida por nós. Foi esse amor que nós não conseguimos entender, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ser que por um justo, a palavra fala, alguém ouse a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a condição de cada homem. E o Senhor Jesus está à destra de Deus como um homem em igualdade a Deus. Ele é um homem assentado à destra de Deus, mostrando que agora o homem pode gozar da mesma posição que Cristo goza diante de Deus. Como homem, nós vemos, ele não era um homem, ele se fez carne quando ele entrou aqui nesse mundo.
E ele vai permanecer nesse estado para sempre. Suas mãos vão estar marcadas, o seu lado ferido vão atestar para sempre a da obra e do amor com que ele tratou-nos aqui nesse mundo. E Deus, então, julgou justamente os nossos pecados sobre Cristo. Então, esse atestado que eu estava dizendo, de está tudo pago, tudo cumprido, foi dado para Cristo quando Deus o ressuscita dentre os mortos. Então, a exaltação de Cristo, a humilhação foi dele, a exaltação foi de Deus. Deus o exaltou soberanamente. O que nós podemos aprender com essa palavra, né? Foi o que eu falei da humilhação, que ninguém também jamais se humilhou como o Senhor da glória. E também ninguém jamais vai ser exaltado como Cristo está agora na glória à destra de Deus. Não existe uma comparação, né, com o homem. O homem pode gozar da mesma posição, mas ele não vai estar acima de Cristo. Nenhum outro nome, né, depois nós vamos ver, pode estar além disso. O Pai poderia depositar todo o seu gozo, todo o seu prazer numa pessoa só. E agora nós somos vistos em Cristo. O pecador que se converte, que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, ele é visto agora em Cristo. Várias passagens nos falam da palavra que nós estamos em Cristo. E Deus nos vê, então, a nós como Cristo está na sua presença. Tudo é uma condição de fé. Tudo na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E como Deus nos vê, tudo que Ele nos fala é na sua palavra. Nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança nessa palavra de Deus. Que Cristo pagou os nossos pecados. Que agora nós somos salvos, se nós cremos nessa obra magnífica de Cristo. Que Ele fez, sozinho, sem a nossa participação. A única participação que nós tivemos foi com os nossos pecados nessa obra. Então, toda a glória, toda a honra é de Cristo, não é do homem. O homem não tem nada a ver com essa obra que Cristo fez. O homem entra como um pecador perdido, não é? Extraviado, longe de Deus. Mas Cristo, com seu amor, então, nos traz de volta a Deus. E essa visão completa de Cristo que nós temos, que ele foi exaltado, fala-nos a sua ressurreição do túmulo. São três coisas: a sua ascensão, ele ficou 40 dias aqui na terra, ele saiu da sepultura, ele ressurgiu dentre os mortos, e ele subiu aos céus, e lá no céu ele se assentou à direita do trono de Deus, terminando assim por completa a obra de redenção que ele iria fazer. Está cumprida agora. Cristo está assentado à destra de Deus. Não existe mais nada a fazer. A única coisa que o homem tem que fazer agora é crer nessa salvação que Cristo fez. Porque Deus o recebeu em glória e já está lá tudo finalizado. Cristo foi glorificado. Então tudo isso foi incluído nessa exaltação de Cristo. E ninguém vai tirar essa posição de Cristo, como eu já falei aqui. O segundo passo é que Deus concedeu a ele um nome supremo, acima de todo nome. Deus agraciou o Senhor Jesus com um nome.
seria interessante nós lermos não um nome, mas o nome. O nome Jesus, supremo acima de todo nome, exaltado com um nome acima de todo um nome. Que é esse nome? Será que é Jeová? Será que é meu novo nome de Apocalipse 3:12? Que no nome de Jesus todo joelho, que no nome de Jesus todo joelho deve curvar-se. Vai falar o versículo depois. Jesus é o seu nome de homem. E ele não mudou esse nome. Deus não mudou esse nome. Não lhe deu outro nome, é o nome de Jesus. O nome de Jesus, Jesus significa Jeová, o Salvador. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Jeová Salvador, só que ele é o Jesus. O mesmo nome que lhe foi dado aqui como homem. Jeová, o Salvador, é o significado. O humilde nome, né, que era seu como Nazareno, vai ser honrado em toda parte. Aqueles que não queriam, aqueles que uns dizem na palavra, foi Filipe, se não me engano, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele foi morar, o Senhor Jesus foi morar numa vila, um vilarejo, que os judeus desprezavam, não tinha nada de bom lá em Nazaré. E ele foi morar, né, lá. E ele tomou esse nome, né, de Jesus Nazareno. Só que agora, esse adjetivo Nazareno não tem mais. O nome dele é Jesus. Ele não é mais visto na sua humilhação. Agora o Senhor Jesus só é visto na sua exaltação, à destra de Deus. Então, não vamos confundir, né, a vida do Senhor Jesus aqui, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, a morte, e vamos agora focar no que ele é hoje na glória. Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo nos céus, mostrando que é possível sim haver uma ressurreição, porque sem a ressurreição não haveria exaltação. E para nós isso é uma palavra de essa glorificação, essa exaltação de Cristo, do nome de Jesus, para nós é um presente grande. Nós já sabemos de antemão o que vai se passar com o nosso corpo se nós, por alguma desventura, tivermos que sofrer a morte física. O nosso corpo vai para o sepulcro, mas daqueles que creem, a palavra diz que vai para o paraíso, estar junto com Deus. Essa é a nossa esperança. Agora, nós não temos que ficar mais preocupados com a morte. Claro que como homem nós tememos a morte. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas nós não temos mais que ficar preocupados com ela, se ela vier. Porque Cristo já mostrou tudo o que vai acontecer. Um homem vai entrar na sepultura e quando Cristo vier, se nós não estivermos vivos até lá, né, ele vai dar um brado e todos que estão na sepultura vão sair. Por quê? Porque é uma ordem que Deus vai dar. Mas como pode? Né, as pessoas, como pode? Uma simples palavra pode um morto que está lá, as cinzas dele, só está lá. Interessante que eu vi a múmia do faraó, Tutankhamon, a máscara mortuária dele, ele parece, é uma beleza, é ouro, é linda.
Mas quando eles tiraram a máscara de Tutankhamon, estava podre, estava petrificado, um homem dentuço, né? Todo feio. É o que é a carne. Não adianta eu querer embelezar ela por fora, porque ela não tem beleza nenhuma. É podre. Mas mesmo essa carne, essa mesma carne nossa aqui, descer para a sepultura, vai subir para a glória, quando Cristo der a ordem. Por quê? A mesma palavra que Deus usou lá, o poder que Deus teve, é só a gente olhar para a natureza. Deus disse: haja luz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Só com a palavra dele tudo foi criado. Mas como? Pergunta para Deus como é que ele fez, né, Márcia? Será que ele vai responder para nós como é que ele fez? Não interessa, é só a gente olhar aí, ó. As obras de Deus estão inexcusáveis diante de nós. Não precisamos perguntar para ele. É só a gente olhar. É só a gente olhar como é que pode uma criança, um nenê nascer. Uma pessoa, nós fomos também crianças, nós fomos bebês. Como pode uma vida se formar no ventre de uma mulher? Como Deus poderia ter amado o homem? Por que Deus criou o homem? Por que Deus queria o homem na sua presença? E esse poder que Deus tem, ele de reunir tudo, né, segundo a palavra dele, vai acontecer na ressurreição. Tudo. Porque é uma ordem, a palavra dele nós não entendemos. Nós temos fé de que vai acontecer. As nossas mentes, né, tão pequenas, não podem conter a mente de Deus. E nós temos confiança, então temos fé que vai acontecer isso. Se nós formos, né, se nós tornarmos ao pó, nós vamos também ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. E vamos estar aonde? Sem lugar determinado? Não. O nosso destino é a glória eterna, onde Cristo está na presença de Deus. É onde Cristo está. Não é simplesmente como nós falamos no céu, né? Nós perguntamos, você vai estar no céu? Mas o mais importante do que estar no céu simplesmente é estar com Cristo. É estar desfrutando da presença desse homem, né? Aquele que se fez carne e agora está glorificado na presença de Deus, desfrutarmos a presença dele. Porque tudo isso, toda essa criação, nada é comparado, nada pode ser comparado com a pessoa do Senhor Jesus. O homem acha que está bem aqui nesse mundo, que esse mundo satisfaz tudo o que ele precisa. Não. O homem não foi criado independente de Deus, o homem foi criado dependente de Deus. Ele quis dar o seu grito de dependência. Ele quis se fazer independente de Deus. Mas o que ele ganhou? Ele ganhou uma dependência do diabo. Ele agora está sujeito à vontade do diabo. É isso que o homem ganhou. Então, se é melhor que nós estejamos vivos quando o Senhor Jesus vier para buscar os seus. E você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Você crê que quando ele vier, você vai ser levado juntamente com ele? Ou você vai ficar aqui? Você tem essa escolha, né? Você tem essa escolha. Eu escolho estar do lado do Senhor Jesus. Em Atos 4:12 tem um versículo que nos diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. Existem tantos nomes de tantos líderes religiosos que passaram por esse mundo. Homens mortais, homens sujeitos à morte.
de carne corruptível, líderes religiosos. Inclusive, hoje em dia existem muitos líderes religiosos. Mas o homem preza muito porque nomes de homens que passaram por esse mundo há tempos, são lembrados até hoje, mas são mortais, cujo túmulo, né, está entre nós até o dia de hoje, como fala a palavra a respeito de Davi, né? Davi morreu e os seus ossos estavam lá, dá para conhecer o seu túmulo. Mas esses homens também, que se fazem líderes religiosos, simples mortais, como qualquer um de nós, como o nome dele pode ser exaltado, pode ser melhor do que o nome do Senhor Jesus? Não existe outro nome dado. Aqui nesse mundo, o homem pode correr o que ele quiser, pode procurar onde ele quiser, mas está tão fácil de encontrar, né? Deus não fez um quebra-cabeça, Deus não brinca de esconde-esconde. A palavra está aqui para o homem, está aqui para o homem a respeito do Senhor Jesus, tudo que ele fez e tudo que você é, tudo que o homem é e tudo que Deus é, está escrito aqui nessa palavra, na Bíblia, a palavra de Deus. E então só um nome que vai te salvar, é esse nome que Deus exaltou acima de todo o nome. Existe um trecho também em Efésios, Efésios 1:17, eu quero ler, vai dizer o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a Paulo gosta de escrever, né? O Espírito gosta de falar sobre excelente, sobremaneira, versículo 19, em Efésios 1, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Essa mesma força que trouxe Jesus de novo à vida, à ressurreição e o lugar onde ele está, é o mesmo poder que Deus tem, né, agora, que exerce sobre todos aqueles que creem. A força do seu poder. Ninguém pode com Deus. O homem, como eu já disse, é um mortal. O que ele vai querer fazer afrontas com Deus? Existem homens que fazem afrontas a Deus. Se Deus fosse hoje, na época da graça, olhar para tudo isso, onde estaria o homem? Com um assopro da sua boca, né, Deus desfaria qualquer ser vivente, né? Ou Deus tirando o fôlego de qualquer um vivente, aqui o homem cessa de viver, né? Então, esse poder que Deus tem, que ele exerceu em Cristo, é o mesmo poder que ele vai exercer no crente e todo aquele que crê. É o mesmo poder. Versículo 20, Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Eu queria fazer nós não falamos do nome de ninguém, mas eu queria falar no nome de Maria, que os homens insistem em querer trocar o nome de Maria com o nome do Senhor Jesus. A palavra está clara aqui, em tudo o que nós lemos até agora, e o que nós lemos em Efésios, que de todo nome que se nomeia.
Não tem nenhum nome aqui dado entre os homens, nem o de Maria. Maria aguarda a ressurreição como qualquer outro santo que morreu. Maria não roga por nós. Não tem uma intercessora. O nome do Senhor Jesus está sobre todo o nome. Por quê? Ele está à destra de Deus agora, um homem exaltado. Um Deus homem. Não existe outro. Por que o homem, como eu já disse, Deus não é complicado. Por que o homem gosta de complicar? Por que o homem gosta de fazer labirintos? Por quê? Por que o homem quer trocar um nome tão fácil? A palavra está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, que todos nós somos pecadores. Agora a salvação é dada através desse nome bendito que é do Senhor Jesus, que foi exaltado à destra de Deus. Por que eu vou inventar outro nome? Por que eu vou querer outro nome? Por que eu vou inventar uma outra religião? Por que eu vou querer inventar uma outra forma de Deus, uma outra forma de me achegar a Deus, uma outra forma de me purificar? Espiritualizar a coisa. Não, é simples. Pecador, agora existe um Salvador, que é Cristo Jesus. Não tem mais, não existe outro nome. Essa palavra de Efésios é forte. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Acabou. Está arrematado. Quando a gente faz um vestido, né? A gente arremata, depois termina tudo, está tudo terminado, não precisa fazer mais nada, é só usar. A salvação está terminada, é só o homem pecador usar, vestir essa justiça que vem de Deus. O terceiro item que nos fala: todo o joelho se deve curvar. Acabei de falar agora. Todos aqueles que não querem usar o nome de Jesus, um dia vão ter que se encurvar diante desse nome. E vão ter que se reconhecerem a Cristo como Deus. Vão ter que reconhecer a Deus. Vão ter que se dobrar diante de Deus. Então, todo homem, seja ele, não é, pobre, rico, pequeno, grande, eles vão se encurvar a esse nome supremo. Infiéis, escarnecedores, não importa quão ousados ou quão orgulhosos esses homens sejam, eles vão ter que se encurvar diante de Deus, porque a palavra de Deus nos diz assim, ó: porque está escrito, Romanos 14:11, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Que fique bem claro para todos aqueles que estão ouvindo aqui, para todos aqueles que vão ouvir, a palavra está dizendo assim, que você, seja agora, ou seja no tempo futuro, vai confessar, vai dobrar o seu joelho diante de Deus, e a sua língua vai confessar a Deus. Pela minha vida, diz o Senhor. Ele, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Tu és sacerdote eternamente. Essa é a palavra que fala. Deus não tendo por quem jurar, porque a gente jura por alguém, a gente faz algum juramento por alguém que é maior do que nós. Quando a gente presta um juramento, agora caiu de moda, né? A gente jurava muito antes. A gente faz um juramento, eu juro por... né? E então Deus, como não tem ninguém acima dele, ele jura por ele mesmo. Ele jura pela vida dele mesmo. Ele está falando, ele está jurando. É um juramento que ele está fazendo. Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Em Isaías 45, né, Paulo está o quê? Trazendo lá do Velho Testamento, o que Deus já disse lá no Velho Testamento,
que vai acontecer no novo e que vai acontecer mais para frente também. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça. Está em Isaías 45, 23. Saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim, não é do lado aqui, hein, no salão aqui, hein? Não é do lado, lá atrás, ali onde nós fomos orar, lá escondido. Não, é aqui, ó. Diante, como se fosse aqui, diante de mim, ó. Diante de Deus, vai olhar para Deus. Vai ver a Deus, diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, ou seja, vai jurar, vai reconhecer que Ele é Deus. Vai reconhecer, como diz em Isaías 43, 11, fora de mim não há Salvador. Em Isaías 44, 6, fora de mim não há Deus. Isaías 45, 6, fora de mim não há outro Senhor. O homem vai ter que reconhecer isso. E o que nós fazemos no dia de hoje? A palavra diz em Romanos 10, se com o teu coração creres, se com teu coração creres e que tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. E hoje nós temos a oportunidade de fazer o quê? Nós temos a oportunidade de dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, hoje, e reconhecer tudo isso que eu falei. O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, Senhor Jesus. Porque se nós não fizermos agora em graça, nós vamos fazer em juízo. O homem vai fazer isso em juízo. Ele vai ser subjugado. Vamos dizer assim, ele vai levar sobre o jugo de Deus sobre ele, e ele vai ter que confessar, porque a palavra está dizendo que ele vai falar. Ninguém vai ficar de boca fechada, vai pôr um zíper na boca, ninguém vai. E ninguém vai estar falando assim, eu estou com dor no joelho aqui, ó. Não dá para ajoelhar, vai ajoelhar. E vai falar, vai professar com a boca. Ninguém vai ficar em silêncio, porque Deus disse que o homem vai fazer isso, e o homem vai fazer. Mas é melhor, como eu já disse, nós fazermos hoje isso. Nós recebermos essa graça salvadora hoje. Tanto agora, quanto lá, todos. Né? Nós vamos ter o privilégio, se o crente tiver que se prostrar lá diante do Senhor Jesus, diante de Deus, vai ser uma glória. Porque nós já conhecemos quem é Deus, nós já sabemos quem é o Senhor Jesus. E nós vamos fazer isso espontaneamente. Nós fazemos isso hoje espontaneamente. Nós fazemos porque nós conhecemos o nosso Salvador, o amor que Deus teve por nós. E quem é Deus, nós conhecemos agora. Não vai ser surpresa se eu tiver que me dobrar os meus joelhos diante dele. Nenhuma. Nada. E isso que o homem vai fazer, então, não tem volta depois. Se ele não dobrar o joelho aqui, ele vai ter que dobrar o joelho lá. E lá não tem volta. De lá para a condenação. Porque só resta isso. Por quê? O homem rejeitou. O homem não quis. O homem desprezou. O homem ficou com vergonha de dobrar os seus joelhos aqui, porque alguém ia dar risada dele. Olha aquele lá, ele crendo em Jesus. Não, ele fala que tem ressurreição, que tudo isso aqui vai passar, que tudo isso aqui não é nada, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é o pecado? E às vezes o homem fica temeroso por causa que o outro vai rir dele e não dobra o seu joelho. Ele tem medo, ele tem temor de um simples mortal, como eu já usei a palavra aqui. Ele tem vergonha de um simples mortal, de professar, de falar do nome do Senhor Jesus. Pode isso? Então, não tenhas temor de chegar diante de Deus como um pecador. E nem temas o homem mortal, porque o que é o homem mortal? Nada. Que ameaça que ele vai fazer para nós? Que ameaça que algum homem pode fazer para nós?
Mesmo que o homem ameace-nos, né, a ponto de tirar a nossa vida, nada vai tirar a nossa vida eterna. Pode tirar-nos a vida aqui, né, mas não a vida eterna. E tem muitas outras formas de opressão que o homem exerce sobre a sua própria, né, os seus próprios irmãos criados à semelhança, à imagem de Deus. Opressão, não é? Desses líderes religiosos que exercem aí nos nossos irmãos, muitos são crentes no Senhor, e vivem oprimidos por homens, que são simples mortais. Ao invés de se sujeitarem a Deus e a sua palavra, e se sujeitarem ao Senhor Jesus, né, aos ensinamentos, tudo que está na palavra, não, eles se sujeitam a homens, organizações, denominações, pastores, assim chamados, né? Então, nós temos agora uma pessoa para quem nós podemos olhar, olhando para Jesus, né? Que para o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, né? E está à direita de Deus. Depois nós vemos os passos 4, 5 e 6, que diz o seguinte, olha, lá em Efésios 2, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, seja eles vivos ou mortos. Aqueles vão ser ressuscitados, os que estiverem vivos vão passar direto, né, à presença de Deus. Uns já são salvos e outros vão ter que fazer isso. E nós vemos lá que os anjos e demônios, vivos e mortos, salvos e perdidos, irão todos publicamente. Pois assim a palavra de Deus intima o homem, como eu já disse, reconhecê-lo como Senhor. A palavra Senhor está em posição de ênfase. Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Jesus, vai aprendendo a falar. Jesus Cristo é Senhor. Se você não sabe falar ainda, vai aprendendo agora a falar o que você vai ter que falar lá, ou aqui ou lá. Jesus Cristo é Senhor. O homem vai ter que aprender isso. Vai ter que, Jesus Cristo é o Senhor, porque Deus o colocou como Senhor. E as coisas celestes, terrenas e infernais, na versão de Darby, fala de seres terrestres, seres terrenos e seres infernais. Debaixo da terra não são seres subterrâneos, mas seres do inferno, o lago de fogo. Estes são homens impenitentes e anjos caídos condenados. Toda criatura nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a criatura. E a palavra vai um pouquinho mais além, que nos mostra que toda a criação, provavelmente toda a criação. No Salmo 148, a gente não vai ler aqui porque não vai dar, depois vocês podem ler em casa o Salmo 148. Toda a criação vai louvar o Senhor. E em Romanos 8 também vai nos falar da criação que está sujeita, ficou sujeita ao pecado, lá em Romanos 8 vai aparecer também. Esses homens impenitentes e anjos caídos, condenados, são os seres, esses seres da região debaixo da terra, que são chamados os seres infernais. São homens impenitentes e anjos caídos condenados. É interessante observar que Deus não os fez seres infernais. Eles se tornaram de si próprios seres infernais, sujeitos ao inferno, ao lago de fogo. Quando Deus os criou, Deus não os criou
para o lago de fogo, para o inferno. Mas eles se tornaram assim por causa da sua rebelião. Deus não criou o lago de fogo para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas como o homem se tornou cúmplice do diabo, ele preferiu dar ouvidos ao diabo e não a Deus, ele vai entrar em cumplicidade com Satanás e seus anjos caídos. E vai ter o mesmo destino. Que o lago de fogo, espero que todos aqui já sejam salvos. Todos aqueles que ouvem sejam salvos já. Que possam estar livres dessa maldição eterna, que é o lago de fogo, onde vai estar juntado toda a... Né, o homem vai estar ali enclausurado naquele lugar de juízo físico, né, e que nós vemos lá em Lucas 16 um pouquinho do que pode acontecer. Então, se alguém quiser ler o Salmo 148, que nos vai falar, então todo o ser celestial, terrenal e infernal, eles vão ter que reconhecer a Deus como Senhor, vão ter que dobrar o seu joelho diante de Deus. Não só o homem, no sétimo passo, não só o homem deve curvar todo o joelho, mas toda a língua vai confessar ao Senhor. Como eu disse lá em Romanos, Romanos 10, 9, aquele que confessa o Senhor agora é salvação. Mas aqueles que o recusam como Senhor, certamente vão reconhecer um dia que somente não vai ter outra chance para ele. Só vai ter uma situação. Ou o homem é salvo, ou o homem é perdido. Ou o homem é salvo, ou o homem é perdido. Eu vi talvez a gente pudesse falar, eu vi um escrito que dizia assim, com o qual malfeitor você vai estar na eternidade? Então, tudo se torna de extrema tristeza em extraordinário prazer. Aquilo que era extrema tristeza, como aqueles que foi uma tristeza para o Senhor Jesus, né? Ela se torna, então, depois da ressurreição, num imenso prazer. Essa extrema tristeza nós podemos ver em Mateus 26, 38. Então Jesus lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Tristeza do Senhor Jesus, triste. Foi um caminho, uma obra triste, que ele ia ter, Deus ia ter que desampará-lo naquela cruz. Mas depois tudo se torna em gozo. Salmo 21, 6, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. O Senhor Jesus poderia dizer no tempo que ele passou aqui, eu te glorifiquei na terra. Ele podia dizer, eu glorifiquei a Deus aqui na terra. Eles foram, os dois juntos, ambos, como lá em Gênesis nós vemos Abraão e Isaac, Gênesis 26, 22, 6, 8. É verdade tanto para Cristo aqui, Deus esteve com ele aqui, como agora Deus está com ele na glória. Vale quando o Senhor Jesus estava aqui, os dois andavam juntos e agora eles continuaram juntos. Como lá no arrebatamento, no Enoque foi trasladado, porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus aqui e continuou andando com Deus na glória. O Senhor Jesus andava com Deus aqui, glorificou a Deus no caminho que está aqui, nada mais estranho, né? De que Deus o exaltasse, Deus continuasse com ele na glória. É essa que nós temos. E é essa a nossa sorte. Nossa sorte é em Cristo. Não é em qualquer crença, mas é num nome que está acima de todo nome. Então, o joelho
e a língua, não vai ser coletivo. Porque se eu falar assim, vamos fazer um coro aqui agora, todo mundo vai exclamar, Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá, todo mundo, Jesus Cristo é o Senhor. Pode ser que algum possa dizer para dentro, Jesus Cristo é o Senhor. Não, vai ser cada joelho e cada língua vai se dobrar, né? Não é coletivo, não é nação que vai confessar. Não é nação que vai dobrar o joelho. É individualmente cada um. Cada um vai ter. E não existe salvação universal, porque se cada um vai dobrar o joelho, se cada um vai dizer que Jesus é o Senhor, então existe uma salvação universal? Não. Uns vão dizer de bom grado, né, espontâneo, Jesus é meu Senhor. E outros vão ter que falar, né, mesmo não querendo falar. Essa é a diferença. Então, é isso que eu tinha que falar. E espero que tudo termine, né? Tudo tem o seu início de tristeza, mas na palavra de Deus, o choro pode durar uma noite toda, né? Mas a alegria vem pela manhã. E na palavra de Deus é sempre assim. A perspectiva do homem é a alegria pela manhã. É a vinda de Cristo para nos tirar aqui desse mundo. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse privilégio, falarmos do teu Evangelho. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque nós podemos ler, podemos crer na tua palavra, como foi aqui o Senhor Jesus, como ele andou aqui nesse mundo contigo, como ele está agora na glória junto de ti. Te agradecemos por esse Evangelho que traz as boas novas ao pecador, que agora pode ser salvo eternamente. Nós te agradecemos e nos encomendamos também aos teus cuidados, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.